Isso mesmo. Ótimo. Então, que bênção para nós, né? Nós o privilégio, então, de termos uma porta aberta aqui nessa cidade, nessa boa cidade de Alterosa, né? Que Deus está nos dando esse privilégio de virmos aqui para participarmos e termos esse culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo, né? E Pastor Sebastião, então, tenha aberto essa oportunidade para que todos desta cidade possam vir a ouvir esta mensagem poderosa de Deus para esse tempo. Então, nós estamos agradecidos por essa bênção, por esse privilégio e aguardando, então, esse tempo, a chegada essa hora, a bendita hora da salvação, da redenção, da remissão, que o Senhor vai nos redimir e transformar nossos corpos abatidos em corpos celestiais. Então nós estamos sendo muito abençoados e privilegiados por ouvirmos essa grande mensagem desse tempo em que estamos. Então isso é uma alegria nos nossos corações, né? Eu quero convidar os irmãos para nós ficarmos de pé. A mensagem que nós vamos desfrutar, participar, esta mensagem aqui do profeta pregou, então Jesus chegou e chamou. Essa mensagem, ela foi pregada nos Estados Unidos da América, lá em 17 de abril de 1964, pelo profeta de Deus para essa era, o irmão Branham. Então ele pregou esta mensagem, e essa mensagem tem sido enviada ao mundo, a 200 e poucas nações do planeta. E nós temos ouvido agora a voz de Deus, a voz do profeta de Malaquias 4 para esse tempo que estamos. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, no versículo 18. No versículo 18. São João, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João, capítulo 18. São João 11, capítulo 11, versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo podes quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Oremos. Até aí. Senhor nosso Deus,
nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E quando, com o perdão de nossos pecados, pelo teu sangue derramado na cruz, nos achegamos a ti, confiando que o Senhor é que nos falará em nossa boca, porque não temos nada de bom de nós mesmos, mas é o teu Espírito que fala e o teu Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e é que pode converter o pecador e torná-lo um crente em ti. Senhor, é o teu Espírito que faz a obra. Então nós pedimos a ti que o Senhor envie o anjo ministrador para que possa, o que for falado aqui, pregado aqui, segundo a mensagem do profeta, possa o Senhor falar em nossas bocas. Usa-nos para a tua glória, pois como instrumento, porque nada somos e nada podemos fazer de nós mesmos, mas senão o teu Espírito que pode nos abençoar, e cremos que nos seremos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos felizes porque nós temos desfrutado da maior mensagem que o mundo já recebeu, pôde receber, ainda que poucos são os que creem, porque Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas os poucos escolhidos, privilegiados do Senhor, revelados, estão sendo preparados através dessa grande mensagem para estarmos nas bodas com o Cordeiro. Deus está preparando uma noiva de uma maneira muito especial. Então Deus está tratando de uma maneira especial. E através dessa mensagem tão poderosa que Deus tem nos dado, Ele está nos preparando, porque a fé de arrebatamento está nas mensagens. Nós não temos outro lugar a chegarmos, a não ser chegarmos ao pleno conhecimento da Bíblia, da verdade de Deus para essa era. Isto é, a mensagem é a Bíblia sendo revelada através do profeta. Por isso que Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Não 99, não parte da palavra, mas restaurará 100% da palavra. Nós estamos no Evangelho completo e por isso nós estamos com os corações nossos pulando de alegria por termos tal mensagem reveladora para essa era. Gostaríamos então de ver aqui nessa mensagem que o profeta nos fala, desta mensagem que ele pregou, e que esta mensagem, ele diz assim, que Deus parte para nós, né? Agora o pão da vida, da palavra, enquanto esperamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a palavra é o pão da vida que tem chegado até para alimentar nossas almas. Assim como Elias comeu daquele pão e ele pôde caminhar 40 dias saciando a sua carne, a sua vontade, parte física, porque aquilo foi o alimento de Deus para aquele tempo. E nós sabemos que Deus então sustenta os seus filhos de uma maneira muito especial. Aqui diz assim: é bom de estar de volta aqui novamente essa noite, estar servindo ao Senhor. E é agradável ver este pavimento de baixo quase lotado esta noite, de modo que estamos muito agradecidos pelo seu companheirismo. E sendo a primeira vez que estou aqui, eu acho que isto é muito bom. Então o profeta estava nos dizendo isso. E ele diz: porque só estou semeando semente. Essa
semente então vai nascer, vai crescer e vai produzir muitos frutos para Deus. Jesus diz que uma semente que cai em terra fértil, então ela produz 30, 60, 100. Mas se ela cair numa terra pedregosa, numa pedra, o sol vem e vai acabar com essa semente. Mas, então nós cremos que esses corações que estão ouvindo e que está aqui, e os que hão de ouvir, são corações férteis, porque é a palavra de Deus, ela vai produzir algo, porque o cristão tem prazer na palavra de Deus. A palavra diz assim, como Davi diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. E quando essa última semente estiver sido trazida para dentro, não haverá mais tempo. Deus está procurando esta última semente na terra. Essa última semente, o número dos eleitos. João ia escrever o número, mas o Espírito o impediu que escrevesse, porque uma cidade tem um número de casas, a Nova Jerusalém tem um número de casas, e Deus está completando o número de casas, isto é, o número dos filhos dele que hão de morar naquela casa. Você é um deles, irmão, você, irmã, é uma delas. É uma cidade preparada por Deus, através dos seus anjos. É uma Nova Jerusalém, é uma cidade celestial, onde o profeta disse que é melhor do que o melhor momento da nossa vida. O céu é melhor do que o melhor momento da nossa vida. Então Deus tem um número certo dos seus salvos. Até quando será aquele tempo? Nenhum de nós sabemos. Nós não sabemos o dia que nós vamos ser arrebatados. Nenhum homem sabe. Jesus disse que ninguém sabia, somente o Pai. Ele naquela condição física, somente o Pai sabe o dia do arrebatamento, porque ele reservou isso para a sua exclusiva propriedade, vosso exclusivo saber. Logicamente, o Senhor Jesus, depois que foi arrebatado, ele já sabe o dia e a hora, e nós estamos chegando nesse tempo. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Pode estar dentro, mas só estamos esperando pela sua vinda. Nós não sabemos, e nunca será revelado ao homem o tempo da sua vinda, porque nem mesmo os anjos do céu sabem quando será. Só estamos esperando por isso, a qualquer hora, e esperando, velando pela sua vinda. Que coisa boa, né? Nós estamos esperando por essa vinda bendita do Senhor. Mas, aqui no número 12 dessa mensagem, no parágrafo 12, está escrito: mas para mim, minha fé está na palavra, no que Deus disse ser a verdade. Então, o profeta está falando que nós não estamos crendo em parte da palavra, em que diz uma coisa diferente, uma denominação, no que diz num credo, mas nós estamos crendo na pura palavra de Deus para esse momento. E tem coisa melhor do que ser edificado na palavra? Quando esse local que foi transformado em igreja aqui, está sendo transformado, que estamos usufruindo, ele foi feito sobre um alicerce, sobre uma base. Se essas paredes estivessem fora da base, ela cairia na primeira chuva que viesse, ou os ventos. Mas se ela estando sobre a base certa das pedras, a base sólida, então ela está firmada. E assim nós também, quando nós estamos firmados na palavra, nós então estamos naquilo como Jesus disse:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós estamos firmados na coisa correta, a palavra de Deus, sem acrescentar, sem tirar. Não na lei. A lei foi para os judeus, anos atrás. Hoje estamos nos domínios da graça. Graça é favor imerecido. A graça tem 5 letras. Jesus tem 5 letras. É a graça revelada para nós. E estamos vivendo acima da lei. Nós estamos agora acima da lei. Muitos estão ainda debaixo da lei, porque não puderam receber a palavra pura. O homem que esteja vivendo na graça, não tem lei para ele. Não há lei para a graça. Como você pode me condenar por ultrapassar um sinal vermelho aqui, sendo que a cidade me deu um direito de ultrapassar qualquer sinal vermelho que eu queira? Está vendo? Você não poderia. Não há lei para me condenar. Se tem uma ambulância e ela passa numa cidade, e ela está passando e tem alguém ali dentro, ela está sob uma lei diferenciada. Ela pode passar um sinal vermelho, mas ai de nós, se formos passar aquele sinal vermelho, poderemos ser multados. Mas então a graça supera, ela passa sobre todas as coisas, ela está por cima da lei. Nós temos visto que a graça é que nos põe assentado em lugar celestial. Agora, João 11, esta noite, nós extraímos esse texto. Então Jesus chegou e chamou. Jesus veio. Agora tomamos um segundo plano a partir desse quadro, esta noite. Foi Jesus, quando ele era ainda um jovem. Ele veio morar em uma família de Betânia, em Betânia. E era Maria e Marta e Lázaro. Ele foi lá em Betânia. Betânia está do lado de cá está Jerusalém. Do outro lado passa no vale, você sobe e está ali cerca de 1 quilômetro, está a cidade de Betânia. Está ali ao lado de Jerusalém. E ele tinha deixado a sua igreja. E eles tinham deixado a sua igreja. O seu credo dos fariseus e dos saduceus. Fariseus seria a igreja mais poderosa que tinha na época, seria para nós a católica hoje, e saduceus seriam os protestantes, o mesmo tipo. E o Lázaro e suas irmãs tinham deixado aquilo e tinham ficado ao lado de Jesus, convidando-o ao seu lar, falando: vem Jesus, vem estar conosco no nosso lar. Não é isso que nós estamos fazendo? Não é isso? Nós estamos convidando a Jesus Cristo a vir, através do seu Espírito Santo, entrar em nossos corações e mudar aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós, e nos aprimorar, e se tiver alguma coisa passando, que Ele tire, e se tiver faltando, que Ele complete, mas que nos coloque no plano de redenção para nos levar no rapto. Exatamente o que Lázaro e Maria e suas irmãs e Marta estavam fazendo. E Lázaro era um amigo íntimo dele. E dizem-nos que Lázaro também foi um grande ouvinte de João Batista, o qual falava de um Messias futuro. E assim, quando Jesus entrou em cena e vinha a Betânia, ele sempre hospedava naquele lar. Agora fomos ensinados que Marta e Maria faziam pequenas tapeçarias para o templo. E assim por diante. Onde estava Lázaro estudando para ser escriba? Escriba era o escritor, né? Para escrever as letras da lei. Então lá Lázaro estava estudando para ser esse escritor das letras da lei. E escrevia em pelos naquela época, como em pele de animais, pergaminhos e enrolados num pequeno rolo, e punha e postos num pequeno recipiente. Então nós sabemos que foi achado ali nas cavernas do Mar Morto,
muitos pergaminhos. Aquele pergaminho, um tipo de um couro muito fininho, onde continha escrito vários livros, várias coisas do tempo dos apóstolos. Inclusive acharam também ali o livro de Isaías, e foi conferir com o que nós temos hoje, esse livro que nós temos traduzido por João Ferreira de Almeida, e bateu certinho, conferiu. Então ali naquelas cavernas que acharam aqueles pergaminhos daquela inscrição daquela época, então estava ali, e Lázaro era um ótimo ajudante. Ele conseguia escrever estes rolos. E Jesus estava se hospedando com eles. E eles tinham observado fazer tantas coisas, tinham tal confiança nele, que, sim, tinham dado toda a sua vida a ele. E ainda que ele fosse, veja, Jesus, em seu dia, era mais ridicularizado e zombado do que a seita mais vil que há na terra hoje. Jesus, naquela época, ele era o mais criticado. Ele não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura. Nada podia ter que agradar se não tinha riquezas. Então, ele era criticado, o mais vil daquela época. Não tinha nada que chamasse atenção. Está vendo? As igrejas detestavam e simplesmente não precisavam dele, de modo algum, porque ele constantemente as repreendia e as chamava de todos os tipos de nome, dispersava as suas congregações. Ele simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo, por assim dizer. Estavam todos tentando encontrar alguma falha para acusá-lo. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam destruí-lo, porque estava incomodando o sistema religioso daquela época. Não é isso que nós estamos tendo hoje? Que estamos vendo hoje? Muitos sistemas religiosos, muitas doutrinas, e todos alegando que estão certos, e se todos estão certos, onde está a verdade? A verdade está na palavra, e nela nós estamos sustentados. Estava tentando encontrar alguma falha para acusá-lo e não conseguia encontrar. E ainda assim ele era, para eles, ele era um ilegítimo, e nasceu fora do santo matrimônio, e ele era um sujeito estranho e tinha instrução mundana. E não tinha instrução mundana, por assim dizer. Ele não estudou em nenhuma faculdade, ele não estudou em nenhum colégio, ele estava ali, o conhecimento que Jesus tinha era conhecimento próprio, divino. Então ele sabia, e ele discutia a Escritura, porque ele próprio foi o autor das Escrituras, com aqueles saduceus, aqueles sabichões, pastores, doutores, catedráticos, PhD, LD, todos aqueles instruídos da época, e ele chegava e pregava para eles. Mas aquilo ia de encontro, porque eles fizeram doutrinas fora do Velho Testamento. Então aquela instrução que eles tinham não servia para basear na palavra. E ainda assim chamavam a si mesmo de profeta. Ainda assim chamava a si mesmo de profeta. E que coisa, ele era um sujeito tão horrível, e cada um deles o desaprovava por toda parte. Não mudou muito, está vendo? Como disse outra noite, o diabo leva ao seu homem, mas não seu espírito. O espírito das pessoas, que está nas pessoas, já viveu antes. Se fôssemos ficar aqui por uns meses, quando tínhamos um verdadeiro estudo na Escritura, então aquele espírito que estava nas pessoas, ele continua a estar hoje. A pessoa morre, mas o espírito continua. E assim também o Espírito de Deus, que estava lá no Pentecostes, está em nós hoje. Então está fazendo com que nós possamos ter a atração pela palavra de Deus, para termos conhecimento da palavra, para nós podermos chegar ao pleno conhecimento
de Deus, como as águas cobrem o mar. Deus está fazendo isso. Deus disse, por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. Mas você, irmão, você, irmã, que privilegiado que é de termos esta mensagem, onde Jesus falou que Elias virá e restaurará todas as coisas, onde falou que nos dias da voz do sétimo anjo, então do profeta, dos mensageiros dessa era, no dia do sétimo anjo, cumprir-se-á os mistérios de Deus, para termos essa Bíblia revelada do Gênesis ao Apocalipse, para termos a revelação dos sete selos, das 7 eras da igreja, das 7 taças, o que não tem o mundo. Então, algo que Deus está nos dando, esclarecendo o conhecimento do que aconteceu durante as eras. Então, o Espírito de Deus está fazendo algo. E uma semente, do mesmo modo que uma videira crescendo, todas elas crescem até o tempo da floração, agora retornando à semente novamente. Então, o que aconteceu durante as eras é como um grão. O grão de milho foi plantado. Vamos pegar o pé de milho para representar. Ele cresceu a cana, ele morreu para nascer a cana, foi crescendo e soltou folhas. Ele soltou folhas e ele foi crescendo. Mas veja bem, a vida estava passando por aquela cana de milho. Mas aí ele chegou e começou a soltar as espigas. E a vida estava na espiga. E aí ele veio e soltou ali um sabugo. E ali começou a soltar os grãos novamente. Então, aquele grão original, e é da mesma forma, nós temos que voltarmos a sermos como aquele grão original. Porque se plantássemos a cana de milho, ela não nasceria. Se plantássemos as folhas, não nasceria. Se plantássemos aquela espiga, ela não nasce. Mas o grão original tem vida como aquele que foi plantado. E é isso que Deus está fazendo conosco. Então é o tempo da floração, retornando a semente novamente. Assim, todas essas coisas que vocês veem acontecendo na terra, elas começaram em Gênesis, porque Gênesis é o capítulo semente da Bíblia, o princípio. Assim, veja, aqueles espíritos que estavam sobre aqueles homens lá naqueles dias, ainda vivem em homens hoje. Está vendo? Satanás leva o homem, mas o espírito segue vivendo. Deus leva o seu homem, mas o espírito segue vivendo. Isso torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Agora, identifique-se nesta noite, em seu presente estado agora, onde você encontra. Nós temos que fazer um inventário. Um inventário, que posição que nós estamos. Nós estamos sendo preparados, nós estamos prontos para ser arrebatados? Ou está faltando alguma coisa? Então nós temos que estarmos caminhando, e nós não podemos parar. Se nós pararmos, nós vamos ser atropelados, porque o que vem de trás vai nos atropelar. Então tem gente que nós estamos numa fila, rumo à glória, rumo ao arrebatamento. Nós estamos numa fila que vai nos levar ao céu, e essa fila está obedecendo a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo com cada um de nós. Então identifique-se nessa noite, em seu presente estado agora, onde você se encontra, como alguns personagens bíblicos, como você teria estado se tivesse vivido no tempo de Noé. Qual a posição nossa? Qual a posição tua que estivesse lá Noé fazendo a arca? Nesse tempo que estamos, você entraria na arca com Noé? Ou você estaria só falando, esse velhinho está louco, esse velhinho está com 600 anos, já está esclerosado, esse velhinho já está faltando algumas roelas, olha aí, fazer um tamanho de um barco desse no lugar seco, olha só, e ele ainda pegou a sua família, olha lá eles trabalhando ali, e fazendo isso aí, olha lá, estão pichando a arca.
pegar uma madeira dessa aí tão fraca, em vez de pegar uma madeira de óleo vermelho ou de aroeira, não, ele pegou uma madeira de gopher, que é pau de cortiça, e ali ele betonou a arca. Mas nós somos esse pau de cortiça. Por que somos esse pau de cortiça? Nós somos uma madeira muito fraca. Nós somos muito fracos. Mas só que tinha um detalhe: o pau de cerne não receberia o betume, mas o pau de cortiça, ele recebe e ele fica duro, mais duro como um ferro. Então ele é leve. Então nós somos aquele pau que recebe o azeite, isto é, esse pau de cortiça, madeira fraca que recebe o azeite, que é o Espírito Santo, e isso nos torna forte. Isso, nós temos o Espírito Santo, nós temos discernimento, temos as condições daqueles 5 sentidos que tem, né? O Espírito Santo, onde há o Espírito Santo, o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a favor, a domínio próprio, a favor. Então, Deus tem condição de Deus trabalhar. Somos essa madeira onde Deus trabalha. Onde você, quando esteve aqui na terra, em sua carne, onde você esteve aqui na terra, em sua carne, com que grupo você estaria identificado essa noite? Estaria identificado com aqueles antediluvianos que queriam só dinheiro, fama, mulheres, coisas corruptas? Ou estaria lá com Noé, fazendo a arca, construindo e adentrando a arca da salvação? Então, se você está aqui e está querendo mais da sua palavra, já está identificando o seu tipo de espírito que o Espírito Santo está querendo que você seja. Um filho de Deus cheio do Espírito Santo, moldando o seu caráter na verdade, na palavra, moldando você na graça inefável e incomparável do Senhor Jesus Cristo. Com que grupo você estaria identificado essa noite? Somente pense nisso, está vendo? Com que grupo você estaria identificado como quando Paulo estava corrigindo lá em Coríntios pelas coisas que estava fazendo? Com que grupo você estaria identificado? Está vendo? Apenas olhe para trás. É um espelho. Podemos ver onde nós, o que quer que fôssemos, somos agora. Isto é, o que teríamos sido lá atrás. Porque o Espírito está em nós agora. Identificou lá atrás que esse era o mesmo Espírito que estava sobre eles lá atrás. Que coisa! Então, o mesmo Espírito que está lá atrás. Então, é o mesmo Espírito que está atuando hoje. Se os filhos de Deus tinham, então, o Espírito Santo lá atrás, temos hoje. Se o mundo tem esse tipo de Espírito, porque é o mesmo que está atuando atuou na época do dilúvio. Pois Jesus disse, assim como foi na época do dilúvio, assim como foi em Sodoma e Gomorra, será na vinda do Filho do Homem. Então é o mesmo tipo, a mesma atuação. Glória a Deus. Ele disse na Bíblia que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. Jesus era um profeta. E o profeta tem essa glândula pineal aqui atrás, mais alongada. Ele vê a visão do Todo-Poderoso, cai e está de olhos abertos. Ele era Deus em carne e também ele era um profeta. E assim como os demais profetas podiam ver a visão do Todo-Poderoso, como nós estivéssemos sonhando. Como nós estivéssemos sonhando. E falando em sonho, esses dias para trás eu sonhei e eu estava querendo proteger a Alessia no sonho. E a Alessia, eu estava sonhando e eu vi no sonho um boi que estava querendo pegar a Alessia. Já contei para ela. E o boi ameaçou de vir para ela com a blusa vermelha, e eu ergui o braço, o boi parou ali, no sonho. E veio a segunda vez no sonho, eu ergui o braço, ele parou novamente. E aí, a terceira vez, ele ficou furioso, aquele boi. E no sonho, lá que estava sonhando, aquele boi veio uma vez assim, e eu dei
Aí eu ergui os braços assim com mais força e bati a mão do criado, quase quebrei meu Deus. Então, você vê, o sonho. Então, a gente querendo proteger a esposa, né? Querendo fazer o melhor, mas é sonhando. Aquele que sonha, conte como sonho, né? Então, tem coisas interessantes. Mas um profeta, então, é como nós estivéssemos sonhando. Ele vê a visão do Todo-Poderoso. Então, ele está contando aquilo que ele está vendo, que está passando ali. Então, ele disse na Bíblia que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. São João 5,19. Jesus disse, na verdade vos digo, que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazendo o Pai. Isso o Filho o faz igualmente. E se você tomar o padrão dessa Escritura, e se tiver tempo para desmiuçá-la, de modo que fosse lhe parecer certo, você simplesmente segue direto. Ele simplesmente se entrelaça pela Bíblia inteira, e todo o versículo da Bíblia o tem entre si. A Bíblia é perfeita, ela tem a inspiração. Porque ela tem inspiração divina, ela não tem uma contradição. Quando você vê lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai lá ler em Atos 2:38, arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Parece uma contradição, mas não é. Ali, então, aquela revelação que é vinda, está trazendo a revelação de qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, é um privilégio, é uma bênção podermos invocarmos o nome do Todo-Poderoso, nome que está por cima de todo nome. Neste nome, os demônios saem, nesse nome são curados das coisas malignas, nesse nome os problemas são solucionados. A Bíblia está em continuidade, cada palavra se harmoniza, não há contradição nela, ela toda anda de mãos dadas. Se você conseguir uma contradição, você conseguiu fora da Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. Está continuamente, completamente. Então, do Gênesis ao Apocalipse, o autor é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Então, homens inspirados pelo Espírito Santo não poderiam estar em contrariedade uma coisa com a outra, porque é o próprio Espírito que inspirou a escrevê-los. Agora isso, Jesus, quando ele foi o maior dom de Deus, Deus já deu a terra ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora as pessoas tinham fé nisto. João 3,16. Sempre os dons de Deus são vistos com desprezo pelos movimentos religiosos modernos. Veja, no passado, em qualquer época, nos dias de Elias, nos dias de Moisés, em qualquer dia e lugar que você queira, onde quer que seja, são sempre vistos com desprezo, sempre. Muitos dizem assim, não existe mais dons disso, dons daquilo, isso foi lá para o passado. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dons que tinha lá os apóstolos são para nós. Eles falam, mas a graça, a lei findou lá em João. Sim, a lei findou em João, mas começou a graça ali pelos apóstolos. Então, o Evangelho, o mesmo Espírito que estava ali, então, colocando a graça ali, a lei, colocou a lei, estava colocando a graça sendo o cumprimento da lei. Então, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, então, dando continuidade ali, o seu ministério ali, e não ficou parado, um corte, mas teve uma ligação da lei. Jesus foi o cumprimento da lei. Agora isto, Jesus, quando ele foi o maior dom
que Deus já deu à terra, ao mundo. Então, sempre os dons de Deus são vistos com desprezo. Já vimos isso. Então, nós vemos ali, também, naquele dia, quando Deus usando Jesus. Agora, houve um tempo em que uma mulher usou o dom de Deus através de Jesus. Ela tocou em sua veste. E Jesus admitiu que não sabia quem o fizeram. Agora, não creio que ele só estivesse. Ele tenha brincado ou se comportado assim. Eu creio que toda palavra que ele disse tinha sentido, tinha significado. E ele disse: quem me tocou? E ele não sabia. E ele olhou a volta toda, e de um lado ao outro da audiência, até que encontrou uma mulher com essa fé. E lhe contou acerca do seu fluxo de sangue, que tinha sido curado por causa da sua fé. Agora, essa foi a mulher usando o dom de Deus. Agora veja, essa única mulher usando o seu dom, ele ficou fraco por isso. Ele disse: saiu virtude de mim. Então ele ficou fraco. E quando, da mesma forma que o profeta, acontecia com o profeta, quando Deus ia usando os dons, precisava alguém tirá-lo da plataforma, ajudá-lo, ou segurá-lo aí na plataforma. Quando nós vemos o filme Fundo Clama ao Fundo, nós vemos que tinha pessoa que ficava atrás do profeta dessa era, porque saía a virtude, ficava fraco. Então, porque estava sendo usado pelo Espírito de Deus. Mas olhe para este caso aqui, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos, nada foi dito acerca dele ficar fraco ali. Quanto mais foi chamar um homem cuja alma estava numa jornada de 4 dias, e a corrupção já havia estabelecido no corpo do homem. Seu nariz, talvez em 4 dias, já tinha afundado. E ali estava ele, chamou de volta a vida, e ele viveu, e comeu, e bebeu, como qualquer outro homem. Quanto maior foi isto do que foi a mulher tocando a sua veste, mas isto foi usando o seu dom. Está vendo? Que coisa maravilhosa, né? Então, Lázaro lá, já com 4 dias morto, apodrecendo, porque a corrupção chega em após 72 horas, começa a podridão. E Lázaro já fazia mais das 72 horas, já estava apodrecendo o seu corpo. Mas Jesus chegou ali e chamou. E então este dom que Deus dá, o dom da ressurreição, né? Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Então quem crê no Senhor Jesus fará as obras que ele fez, e obras maiores do que essa fará. Por isso o profeta de Deus, o irmão Brana, quando estava a unção sobre ele, num dia, ele chegou num campo, e Deus falou com ele assim: chama a existência do que você quiser. Ora, o ministério de Jesus, nós sabemos que Jesus curou, que Jesus ressuscitou Lázaro, mas Jesus ali, não sabemos que ele chamou a existência, mesmo que o seu Espírito, o Espírito de Cristo, foi o Criador do universo, mas aqui na terra, ele não chegou a chamar a existência. Mas o profeta dessa era, para cumprimento da palavra, que a palavra não fala um tio nem um jota, então ele chamou a existência, porque o Espírito falou: chama a existência do que você quiser. Ele preparou, pensou: o que eu vou chamar a existência? O que eu vou fazer? E pensou: não, aqui não tem esquilo lá nessa região aqui. Eu vou chamar a existência eu quero que haja esquilos. Mas aqui não tem esquilo vermelho, eu quero que haja esquilo vermelho. Eu quero que haja 3 esquilos. E o esquilo apareceu, a hora que ele falou, o esquilo apareceu primeiro. Dali um pouquinho veio o segundo, e ele atirou. E naqueles esquilos, porque ele estava caçando naquela região, e os esquilos sangraram, saiu sangue. Ele falou: visão não sangra. Então era realmente a criação de esquilos. Aquilo aconteceu também com Abraão.
quando estava sacrificando Isaac, ali naquele local, quase sacrificou Isaac, e ele perguntou, ali o anjo tocou nele, não deixou que ele sacrificasse o Isaac ali naquele momento, e o cordeiro foi provido naquele momento. Então ali foi um chamamento também, foi existência, porque Abraão tinha dito, cordeiro para si Deus proverá. Então, quanto maior foi isso, do que foi a mulher tocando a sua veste, mas isso foi usado em seu dom. Então, o Espírito de Deus é seu dom. Esse é o dom de Deus à igreja. É o Espírito Santo e você o usa. Irmão, Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, maior do que essa fará. Ele disse, se nós usarmos essa fé, então milagres acontecerão, curas acontecerão, conversões acontecerão, porque o Espírito de Deus está para fazer toda essa boa obra na terra. E ele simplesmente usa, sempre que conseguir se soltar da engrenagem. Começam a fazer engrenagens religiosas, e aí isso trava Deus a operar. Os milagres só aconteceram lá atrás, está travando Deus a operar. Vem um credo e outro rezando de uma maneira diferente lá para um santo e outras coisas mais, isso está travando de Deus a operar, está tirando. Mas quando nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e que a nossa confiança está nele e que nós oramos a Ele, então Ele está pronto a nos ouvir. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e o que acontecerá? Vos será feito. Aleluia! Vamos passar adiante aqui, porque o nosso tempo está correndo. Nosso tempo está correndo. E assim ele partiu, e eles finalmente mandaram buscá-lo. E quando o médico o desenganou, e eles mandaram avisá-lo para que viesse. E ao invés de vir, ele simplesmente se distanciou mais. Então Jesus distanciou mais. Eles queriam que ele viesse quando lá estava doente. Mas ele pegou e distanciou mais. E ao invés de vir, ele simplesmente distanciou mais. Mandaram novamente. Ao invés de vir, ele simplesmente continuou na outra direção. Está vendo? E então, de repente, ele parou, olhou para os discípulos atrás, depois de tantos dias, 4 dias, a visão cumpriu o que o Pai lhe tinha mostrado. Ele disse, Lázaro dorme. E disse para os discípulos, o Lázaro dorme. Os discípulos disseram, bem, ele está salvo, está vendo? Ele dorme, não morto. Não há tal coisa como um crente morrer, está vendo? E lhes disse, na língua deles, ele está morto, e por amor de vós, folgo de que eu lá não estivesse, mas vou despertá-lo. Veja. Agora ele sabia que ia ser feito, porque se não soubesse, então ele disse algo errado quanto disse, nada faço até que o Pai me mostre primeiro. Está vendo? Ele sabia disto. E então olhe para ele no sepulcro. Pai, graças te dou, porque já haveres ouvido, mas digo isto por aqueles que estão perto. Está vendo? Então Jesus chegou ali, aquele túmulo já profundo ali, naquele lugar lá perto de Betânia, onde tinha colocado Lázaro lá, e dentro daquele túmulo, dentro daquela valetinha que tem lá, tinha uma tampa, e aquela tampa eles puseram porque já estava cheirando mal,
Ele já tinha então caído o nariz e tudo mais, mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então o Criador da vida estava chamando Lázaro, e ele veio e saiu do sepulcro, desenrolado, todo enrolado, e saiu do sepulcro e desenrolaram Lázaro, e Lázaro ficou normal, como nós, com vida. Então, por quê? Porque o dom estava ali operando, o Criador do universo, né? Mas o povo tinha desprezado. Seus bons amigos com quem tinha amizade na igreja, não tinha mais nada a ver com eles. Com a Maria, com a Marta, com Lázaro, assim como hoje. Eles falam assim: esses crentes aí são um grupo de santos roladores. Esses crentes aí, coitados, olha lá, olha a vestimenta deles. Esses crentes aí, eles não aproveitam nada do mundo. Mas eles não conhecem, não podem ter o privilégio de conhecer que a verdadeira alegria está em nossos corações, a verdadeira convicção, o verdadeiro Espírito, esse Espírito de ressurreição que ressuscitou Lázaro, esse Espírito que muda o quadro de desesperançosos para esperançosos, para confiantes na palavra. Então esse Espírito que está em cada um de nós, fazendo uma obra perfeita e nós tendo a convicção, mesmo que fale tudo o contrário. Desse modo, o homem em quem eles tinham confiança tinha desprezado redondamente e se recusou em lhe prestar um favor. Mandaram chamar segunda vez, e ainda assim ele desprezou e deixou aquele homem morrer e ser embalsamado. Se Jesus fosse lá, naquele momento, era apenas uma cura. Mas, depois de 4 dias, foi uma ressurreição. E olha que Israel, por 400 anos, antes ali, não tinha um profeta. Só tinha aí quando veio João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Aí veio Jesus com sinais, prodígios e maravilha. Aquilo diferenciou, aquilo mudou a história do mundo, aquilo sensibilizou aos cristãos para crerem na palavra de Deus. Tudo estava numa condição. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu com Elias. Nos dias de Elias, houve uma mulher chamada Sunamita, e ela era estéril. E ela teve fé num homem, um profeta, que era daquele dia, em Elias. Ela tinha construído para ele um pequeno aposento ao lado da sua casa. Ela e o esposo tinham uma boa casa. Eles construíram um aposento e puseram um jarro de água ali, um aposento para ele se lavar e arrumar. E fizeram um lugar bem agradável, confortável. E quando ele chegou, ele e Geazi, seus servos, e disse: veja que a gentileza dessa mulher sunamita nos mostrou. Disse: e vá e pergunte o que devo falar ao capitão-chefe com o qual eu tenho conhecimento. Eu o conheço muito bem, ou deveria falar com o rei. Também já fui requisitado algumas vezes para falar com ele e ser consultado por ele. Disse: agora gostaria de saber se eu poderia falar e comparecer perante ele novamente, ou quando for chamada uma dessas pessoas. Nós vemos que o profeta Elias, naquele dia, ele era rejeitado. Também, ele era rejeitado por aquele rei que governava as 10 tribos de Israel lá no norte. Então Acabe, com aquela mulher, com Jezabel, com aquela mulher que não queria nada de Deus, mas que queria só com os ídolos, com todas as feitiçarias, com as coisas, com os deuses estranhos que tinha naquela época, e é o que ela queria, induzindo
falsos profetas, e tinha lá o seu lote de 400 profetas, e criticava o do profeta Elias, aquele profeta calvo, um homem de pequena estatura, mas muito criticado, por crer no Deus verdadeiro. E ele pensando que só ele tinha ficado, mas Deus falou, não, Elias, tem mais 7.000 com você. Tem mais um grupinho com o profeta Elias nessa era. Tem um grupo que crê nessa mensagem poderosa. Tem um grupo que está crendo que Deus ressuscitou lá a Lázaro e pode ressuscitar não somente o nosso físico, mas as nossas almas, para crer no Evangelho de poder e para adentrarmos a Cidade Santa. Nós vemos também Paulo, que teve a mesma unção, pois ele ungia os lenços ali, e eles levavam aqueles lenços e punham nas pessoas. E quando é que colocava aquele lenço nas pessoas, os demônios saíam daquelas pessoas, as pessoas eram curadas. Nós vemos aquela unção que estava contínua. Então, Paulo, com aquele poder tremendo, nós vemos a Pedro também. Pedro, as pessoas queriam passar na sombra de Pedro, porque eram curadas. O que estava acontecendo ali? Não que Pedro tinha algum poder, não que Paulo tinha, não que Elias tinha, mas o poder era de Jesus Cristo, era do Espírito que estava em Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o único Espírito. Esse que estava curando e dando esperança para os homens. E é isso que Deus está fazendo na terra, nos dando esperança para cada um de nós. Então, Deus está fazendo essa tremenda obra nos nossos dias. Deus está mandando uma mensagem restauradora do Evangelho, uma mensagem completa para resguardar a sua palavra e para dar entendimento e revelação, entendimento. Esse é o problema com as pessoas. Eu frequentemente tenho dito, é um pouco ridículo dizê-lo, eu encontro duas classes de pessoas quando viajo, os fundamentalistas e os pentecostais. Fora disto eu não sei. E os fundamentalistas são pessoas que posicionalmente sabem onde se encontram, mas não têm fé no que estão fazendo. Tem um grupo de pessoas fundamentais de grupo aí, mas eles estão lendo a palavra de Deus, mas eles não podem crer nos dons, no mover do Espírito de Deus. E o profeta está dizendo, não sabe onde se encontram, então não tem fé no que estão fazendo. E os pentecostais são pessoas que têm essa fé, mas não sabem quem são. Eles não sabem a posição, quem são, o que é a palavra completa. Eles estão com parte da palavra, e isso está atrapalhando, então, a unção do Espírito, o ministério de Deus na terra. Isso atrapalha. Por isso Deus colocou um profeta para pôr tudo em ordem. Mas você, irmão, não tem que preocupar com isso. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para te conduzir em toda a verdade. Você está descansado na palavra do Senhor. Então, isso é o que nosso descanso. Aquele irmão, Bosworth, estava morrendo. Quando estava nos últimos momentos da sua morte, o irmão Branham perguntou a ele, irmão Bosworth, qual foi o melhor momento da sua vida? Ele falou, é agora, irmão Branham. Por que é o melhor momento? Porque eu estou encontrando os outros irmãos de outras eras, nessa dimensão futura que vou estar. Então o fim dele estava acertado. Olhe o fim das coisas.
Davi se indagou certa vez: por que que os ímpios têm tantas riquezas? Por que que eles estão tão bem? Eles não falta nada para eles têm carro bonito, têm fazenda, têm indústria, têm comércio, têm isso, têm aquilo outro, nos dias de nós. Por quê? Eles estão sendo abençoados. Davi perguntou ao Senhor. O que Deus respondeu? Davi, olha o fim deles. Então, ainda que nós tenhamos lutas, ainda que nós sejamos como um Lázaro, ainda que nós não possamos ter nada na vida, mas se nós temos Jesus Cristo, nós temos então a verdadeira riqueza, que isso nos garante a vida eterna e o nosso fim será bom. O nosso fim será agradável. Bem, quanto mais agora, Deus identificando a nós, a expiação está feita. Jesus morreu, né? Não estava feita então. Eles ainda estavam sob a expiação de carneiro sacrificado, então do Velho Testamento, né? E agora nós estamos sob a expiação do sangue de Deus. Não sangue judeu, não sangue gentio. Eles não foi nenhum dos dois. Ele foi sangue de Deus. O que diz a nossa Bíblia? Em Atos 20, 28. Apacentai-vos a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus Cristo era sangue de Deus. Era um sangue, era o único que podia fazer um sacrifício em nosso favor. É o sacrifício do Deus Todo-Poderoso manifestado em carne. O sangue vem do sexo masculino. Obrigado, irmã. Uma galinha pode botar um ovo, mas se ela não esteve com o pássaro macho, não chocará, não é fértil. A fertilidade vem da hemoglobina, que é sangue, que está no sexo masculino, sempre. A mulher é só o óvulo. E neste caso, Jesus foi sangue de Deus, uma célula de sangue, uma célula de sangue criada. Ele não foi nem judeu, nem gentio, ele foi Deus. A Bíblia diz: nós somos salvos pelo sangue de Deus. Não judeu ou gentio, o sangue criado. É aí onde se ele foi judeu, minha fé está liquidada. Se ele foi gentio, minha fé está liquidada. Por que isso? Porque o mundo, todos os homens veio de uma maneira sexual, veio ao mundo falando mentira, e nesta forma não poderia salvar ninguém, ainda que o profeta Isaías, um dos melhores profetas que já teve, ainda de Daniel, que poderíamos olhar para eles, tinham uma vida tremendamente santa, mas nenhum deles poderia sacrificar por nós. Por quê? Porque vieram de uma forma sexual, mas Deus veio de uma forma criada, de uma criação, porque foi um óvulo fecundado do céu, colocado no ventre de Maria, para a nossa redenção. Então ele é o único que poderia nos resgatar como pode. Ele foi um Deus, ele foi o Deus imortal manifestado em carne, pois ele criou uma célula de sangue e fez o seu próprio corpo. Amém? Isso faz os demônios tremerem e fugirem. Isso põe em fuga quando você vê a coisa genuína e verdadeira. Louvado seja o Senhor. Deus manifestado em carne, ele é o sangue, portanto a vida vem desse germe, e agora por esse sangue
por este sangue. Então, somente pelo sangue de Jesus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus 6 diz: se pecarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Pecar voluntariamente. Assim, se você continuamente quer pecar voluntariamente, há algo errado com sua experiência. Agora, quando ela o ouviu, ela estava certa. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Oh, que segurança da palavra prometida, pois ele era aquele eu sou. Ele era o eu sou que Moisés viu lá na sarça ardente. Ele era aquele que Paulo viu e trouxe as 10 pragas e destruiu aquele país. O país teve que ficar sujeito à vontade de Deus através daquele homem nas mãos de Deus. Um homem nas mãos de Deus muda todo o quadro do mundo. Um homem nas mãos de Deus, usado nas mãos de Deus, faz maravilhas. Deus faz as maravilhas, não que o homem faça, mas Deus faz através dele. Quando Jesus chegou lá diante daquela mulher do poço, ela disse: vejo que és profeta. Agora estamos esperando por esse profeta. Se você verificar essa referência, ela leva direto a esse profeta. Diz: sabemos que quando o Messias vier, é isso que ele fará. Ele nos anunciará essas coisas. Ele diz: eu o sou, eu que falo contigo. E ela foi e disse: vinde e vede a um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o Messias? E todo o povo creu nisto. Ela chegou ali no poço. E Jesus entrou em contato com seu espírito. E falou para ela: vejo que tenho 5 maridos. Já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Então, Jesus discerniu o que estava acontecendo. E porque discerniu, ela então reconheceu que ele era o Messias. Mas aqueles sacerdotes, aqueles escribas, fariseus, eles na sua mente eram convertidos, mas no coração eles eram inconversos. Diferente daquela mulher. Aquela mulher samaritana, ela era, aqui na mente, ela era uma prostituta, mas aqui ela era convertida. Mas quando chegou o Messias, o que aconteceu? Aqueles que estavam esperando pelo Messias, 1 geração, 2, 3 gerações, muitas gerações para trás, e quando Jesus chegou, quando chegou o Messias, eles rejeitaram. Mas aquela que era, olha que diferença de uma filha de Deus, aquela que estava ali, que na cabeça era uma prostituta, mas no seu coração era uma filha de Deus, chegou ao Messias e ela converteu, ela chegou, ela aceitou a palavra de Deus. Agora, a mulher está realmente sua coisa principal, pelo que ela está aqui, ela está representando outra pessoa. Jesus, o profeta dessa era, ele foi tremendamente usado por Deus. A pessoa chegava na frente dele e ele falava de onde a pessoa tinha vindo, o que aquela pessoa estava pensando. E nós sabemos que somente sabe o que você, irmão ou irmã, está pensando, somente Deus sabe, o diabo não sabe, coisa nenhuma. Mas Deus sabe. Então Deus, no profeta, ele falava o que a pessoa estava pensando.
A irmã tem ouvido a mensagem essa semana. A irmã crê que isso é verdade? Então o profeta, a irmã estava diante do profeta. Vamos ver o que aconteceu? Estamos finalizando, irmãos. Agora nós, sendo desconhecidos um do outro, isto está certo? Então ele não conhecia aquela irmã que estava diante dele. Isso está certo? Sim, ela respondeu. Apenas para que as pessoas vejam, ergam a mão, para que as pessoas vejam. Eu nunca vi a mulher na vida, e nunca tinha visto aquela mulher que estava de frente dele. Não sei absolutamente nada a respeito dela, está vendo? Ela é apenas uma jovem, muito mais jovem do que eu, nascido anos à parte, milhas à parte. E aqui nós nos encontramos pela primeira vez. Aqui, ambos nos encontramos aqui. Pessoa à volta toda, luzes, tudo mais. Nós nos encontramos aqui na presença de Deus. Eu estou conversando com a irmã para verificar primeiro se essa unção virá sobre mim. E se vier, então eu poderei fazê-lo. Quer dizer, o homem William Branham não podia fazer nada, mas a unção vindo sobre ele, olha o que aconteceu. Sem isso, eu não posso fazê-lo. Agora, a única coisa que eu faço é só orar e pôr as mãos sobre a irmã. E como o seu pastor faria, ou quem quer que fosse, e prosseguiria. Está vendo? É um dom. Eu procuro me relaxar, tanto quanto saiba, para ele, mas então não posso fazê-lo vir. Ele tem de vir, ele mesmo tem de vir. Agora, apenas sejam reverentes. Está aqui. Então a unção, o anjo ministrador, curador chegou ali. Como o branco está aqui. Agora, em nome de Jesus Cristo, tomo todo espírito aqui sobre o meu controle, para a glória de Deus. Agora fiquem sentados e quietos. Se algo acontecer, eu poderei controlar. Se você simplesmente não se levante de repente e comece a se alvoroçar, fiquem sentados quietos. Epilepsias e coisas tais, algumas vezes surgem na reunião e simplesmente pegam uma dúzia deles. Assim, quando viram tal coisa como essa acontecer na minha reunião, certamente. Estão vendo? Certamente. Mas somente fiquem sentados quietos. Eu sou o responsável por isso. Mas se forem arrogantes, eu não sou responsável porque é uma punição. Agora, não faço a mínima ideia para que esta mulher está aqui. Agora, ela sabe disso agora. Nesse momento que está acontecendo. Está vendo? Porque exatamente entre ela e mim, ela simplesmente começa a desvanecer. E é essa luz entrando. Então, a coluna de fogo estava ali, irmãos. É essa luz entrando. Agora a mulher está realmente sua coisa principal, pelo que ela está aqui. Olha Deus revelando, ó. Pelo que ela está aqui, está representando outra pessoa. Ela estava ali pedindo por outra pessoa. Ela tem alguém por quem ela está orando. E essa é uma pessoa que está realmente em uma situação com um colapso nervoso. E é uma irmã, isso mesmo, se está certo, erga as mãos, com um colapso nervoso. Agora veja, então as pessoas dizem, acho que ele supôs isso. Não, estão vendo? Não supus. Agora observe, ela é uma excelente pessoa, um bom espírito. Agora, só um momento. Agora, olhem para mim. E foi isso que Pedro e João disseram junto à porta. Agora olha para mim. Está vendo? Parecia haver algo mais no seu coração. Sim, a irmã própria sofre de algum tipo de acesso de vertigem. Então aquela irmã que estava pedindo oração por outra pessoa, que Deus revelou para o profeta que tinha problema do coração, Deus revelou que aquela irmã também tinha
sofria de vertigem. Como a irmã fica? A irmã tem isso mesmo. A irmã tem algo mais no coração, sobre o qual quer saber. E isso é em prol daquele irmão. E ele está no hospital aqui. A irmã diz, sim. A irmã quer que eu lhe diga como ele foi estar ali. E ele teve um acidente automobilístico. Isso mesmo, A irmã quer que recebe o que pediu. Então siga o seu caminho. Está tudo terminado. Está vendo? Se tu podes crer, tudo é possível. Somente crer, vamos ficar por aqui. E isto é o que Deus está fazendo. Se a nossa fé alcançar este limite, essa fé que teve Abraão, essa fé que teve Moisés, essa fé que teve Paulo, que teve Pedro, que teve os profetas, nós alcançaremos milagres ou aquilo que deseja o nosso coração. Deus está pronto para te proteger. Coloca um anjo do teu lado. O anjo de Deus acampa ao redor do que os teme e os livra, como livrou Jó. Deus está livrando, dando livramentos contínuos a cada um de nós. Deus está dando bênçãos contínuas e entendimento da palavra e firmando nossos passos na verdadeira palavra de Deus para nós sermos arrebatados. Que Deus abençoe a cada irmão. Então Jesus chegou e chamou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, cumpriu a palavra do que o Senhor tinha dito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos um hino, irmã Rebeca, aí para cantar. Que boas chuvas temos recebido, né? Chuvas de bênçãos no natural e também temos recebido chuvas de bênção espiritual, pois eu mesmo estou saindo aqui melhor do que entrei e sendo abençoado, e que o Senhor acrescente a nossa fé. Temos um hino? Não tem um hino? A irmã Alessia tem um hino? Então, vamos só encerrarmos, vamos cantarmos mais o hino 341. Nós vamos cantar com os irmãos, né? Que é a sublime amor, que é a sublime amor de Deus, que a lira não traduzirá. Sublime amor, amor de Deus. Acho que está meio alto, não? Hein? Tá fora do tom. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar, ele é também ao pecador em aflição, milho Deus dou seu Deus de amor e perdoou o mal. Sublime amor,
amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar teu grande amor, estarão os salvos do céu. Ao sobreviver do tempo ao fim, e o grande Rei aqui chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Sublime amor, amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar teu grande amor, estarão os salvos do céu. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, no descrever tão grande amor, alma daria o fim, mas onde pois está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor, amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar teu grande amor, estarão os salvos no céu. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Irmão Janine vem para fazer a oração final? Irmão, quer vir para fazer a oração final?
Amém. Amém.